Olá amigos, que bom poder voltar aqui ao meu canal, que bom poder falar com você através desse vídeo. E eu quero aqui já deixar um recadinho muito importante para você, assim, se você está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. Se inscreva, acione o sininho aí, para que você sempre receba notificação, que você seja avisado sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. Passei alguns dias aí sem postar vídeo, mas estou aí voltando com um tema muito importante, um tema fantástico, que está embasado no segundo livro de Crônicas, capítulos 26, 27, 28 e 29. Eu vou fazer aqui um resumo, um geral, né, para que você entenda o que realmente está acontecendo e o que aconteceu e como esse tema pode ser importante para o nosso desenvolvimento pessoal. Então, vamos à nossa vinheta e já já eu retorno com o nosso tema de hoje. Então, gente, o livro de Crônicas, ele é repleto de histórias de reis, né? Histórias que falam da realização dos reis de Israel, do seu comportamento, e uma coisa salta aos nossos olhos ao lermos o livro de Crônicas. É aqueles reis que são caracterizados por fazerem a vontade de Deus e andarem nos caminhos do Senhor, segundo os seus pais, e aqueles reis que não andaram no caminho do Senhor e quiseram fazer a sua própria vontade. E nós temos aí a história de alguns reis a partir, são muitos capítulos, né, que falam sobre isso, mas eu quero destacar hoje aqui o capítulo 26 de Crônicas, segundo Crônicas, o capítulo 26 em diante. No capítulo 26 nós temos a história do rei Uzias. O rei Uzias, ele reinou 52 anos em Judá, no reino de Judá. Para você entender o que é Judá e o que é Israel, o povo de Israel era composto de 12 tribos. Mas houve uma época em que esse reino ele foi dividido em dois pedaços, em duas partes. Numa parte ficou as tribos do norte, cuja capital desse reino foi Samaria, e na outra parte ficaram duas tribos do sul, as tribos de Judá e Benjamim, cuja capital ficou sendo Jerusalém. E muitas vezes esses reinos, eles brigavam entre si. Os judeus, né, nascidos no reino do sul, brigavam com os israelitas nascidos no reino do norte. Eles faziam guerras mesmo sendo filhos de um mesmo pai, né, que foi Jacó ou Israel. Acontece que a Bíblia retrata muitas vezes a história desses reis, tanto do norte quanto do sul. E muitos deles já assumiam o trono com o propósito de fazer a vontade do Senhor. Já colocavam no seu coração, eu vou fazer a vontade do Senhor. E outros colocavam já no seu coração que eles iam seguir os deuses pagãos, iriam sacrificar seus filhos aos ídolos, iriam seguir os costumes das nações pagãs que estavam ali ao seu redor. No capítulo 26, por exemplo, nós vemos a história do rei Uzias. Esse rei, ele reinou em Judá por 52 anos. Foi um dos reinos mais longos, dos reinados mais longos da história dos judeus. Só que esse rei, ele fez tanta coisa, ele foi tão inteligente, tão sábio, realizou tanta coisa para o seu reino. Ele, por exemplo, inventou máquinas de guerra, né? Está relatada no capítulo 26. Inventou e construiu máquinas de guerra, tinha um exército super bem organizado. Então ele foi um rei que realizou muito. Mas a Bíblia diz no capítulo 26, versículo 5, uma coisa importantíssima a respeito desse rei. Diz assim, que enquanto andou nos caminhos do Senhor, o que Uzias fez, ele prosperou. Por que diz que enquanto ele andou nos caminhos do Senhor? Porque houve um dia em que ele se desviou. O que aconteceu com o rei Uzias que ele se desviou dos caminhos do Senhor? Ele tinha realizado tanta coisa,
e nos versículos seguintes você vai ler sobre isso, mas tem um versículo aí na sequência que diz assim que quando Uzias já tinha realizado muita coisa, o orgulho subiu ao seu coração. E quando o orgulho subiu ao seu coração, ele achou que ele era o cara, que ele era o suprassumo do sul do mundo, que ele era a última bolachinha do pacote, ele era o cara importante. Ele achou até que ele não precisava e não dependia mais de Deus. E aí foi o início da sua queda. Porque lá nos últimos versículos do capítulo 26 de 2 Crônicas, diz que Uzias contraiu lepra. Ele contraiu lepra, foi obrigado a morar numa casa isolada do reino dele, ele não podia mais governar. Quem governava, na verdade, foi Jotão, o filho dele, né? Porque ele era o rei, mas na prática quem governava o país era o seu filho, porque ele estava leproso, né? E a lepra era uma doença terrível naquela época, e ele ficou ali apodrecendo em vida, porque o orgulho subiu ao seu coração. Ele deixou de reconhecer Deus como centro da sua vida. E olha que interessante, que lição interessante e importantíssima a gente pode tirar desse relato. A busca pelo poder, às vezes, leva a pessoa a esquecer de Deus. A busca pelo poder, a conquista do poder, leva a pessoa a esquecer de Deus. A pessoa começa a atribuir todo o seu sucesso, o sucesso dos seus empreendimentos, como se fosse resultado do seu próprio esforço, dos seus próprios méritos, da sua própria capacidade. E esquece que quem deu essa capacidade foi o Senhor. Nós nada somos e nada temos por nós mesmos. Veja que o orgulho é um pecado terrível, porque o pecado do orgulho, ele impede a pessoa de reconhecer o próprio orgulho. Ele é tão orgulhoso que ele não sabe olhar para o seu orgulho e reconhecer como orgulho. E se não reconhece, não se arrepende. Se não se arrepende, não é perdoado. Porque o perdão vem mediante o arrependimento e a mudança de rumo. Tudo isso pela graça de Deus, evidentemente. E Uzias morreu nessa triste condição. O filho dele, que reinou no lugar dele, teve uma postura diferente. Ele andou nos caminhos do Senhor, mas não cometeu o mesmo pecado que o pai. E o Senhor o abençoou e ele prosperou. No capítulo 28, está dizendo lá do rei Acás, que era filho de Jotão, era neto de Uzias. Esse rei foi terrível. Esse rei foi um que sacrificou seus filhos nos altares dos deuses pagãos. E a Bíblia descreve as ações, né, desse rei de uma forma assim terrível. O rei Acás era aquele tipo de pessoa que quando morreu, ninguém sentiu saudade dele. Ele morreu, ninguém chorou. Aliás, o povo até ficou aliviado com a morte de Acás, de tão terrível, corrupto, pagão que ele era. Ele levou o povo, o reino de Judá, a afundar, literalmente. E após o reinado de Acás, veio então o seu filho Ezequias. Ezequias era filho de Acás. Mas no comecinho do reinado de Ezequias, está dizendo lá que Ezequias colocou no seu coração que ia fazer a vontade do Senhor, conforme Davi, seu pai. Mas Davi não era pai de Ezequias. O pai de Ezequias era Acás. Por que a Bíblia relata o exemplo de Davi aí como se fosse o pai de Ezequias? Porque a nossa vida, meu querido, ela é feita de escolhas. Ezequias podia muito bem se esconder atrás do seu DNA, da sua genética, dos atos do seu pai, para justificar também se ele escolhesse andar fora dos caminhos do Senhor. Mas todos os dias nós temos que fazer escolhas, e com ele não foi diferente. E ele escolheu não andar nos caminhos do seu pai Acás, mas andar sim nos caminhos do seu ancestral, do seu antepassado Davi. E é sobre escolhas que todos esses capítulos de Crônicas
também nos falam, né, sobre escolhas. Todos os dias nós fazemos escolhas na nossa vida. Quando nós acordamos, nós escolhemos servir a Deus ou não servir a Deus. Você pode até não dizer isso com palavras, você pode até nem pensar sobre isso, mas as suas atitudes, as minhas atitudes ao longo do dia, vai dizer que tipo de escolha, qual é a escolha que nós fizemos, de servir ou de não servir a Deus. É interessante que Ezequias também cometeu pecados. Ezequias também se encheu de orgulho no momento da vida dele. Mas diferente de Uzias, a Bíblia diz que Ezequias se arrependeu e se humilhou perante o Senhor e Deus mudou a história, o trajeto de Ezequias. Sabe, o orgulho é uma coisa terrível. O orgulho é um dos piores erros que a gente pode cometer na nossa vida. Justamente porque o orgulho nos impede de crescer, o orgulho nos impede de reconhecer o erro que cometemos. Por isso que ele está em contraste com a humildade. A pessoa que não é orgulhosa, ela é humilde. E a humildade leva a pessoa a aprender com o outro, a entender que ela não é tudo, que o que ela tem não significa nada, que tudo que ela tem vem de Deus, aprender a ser um aprendiz, aprender que ele não sabe tudo, reconhecer que ele precisa de crescimento em todos os aspectos da sua vida. A humildade causa isso em nós. Agora o orgulho não, o orgulho impede de que a gente reconheça a nossa pequenez e por isso nos impede de crescer, porque se eu me vejo já num patamar que eu não tenho mais onde crescer, que eu já estou no topo do mundo, aí eu não cresço mesmo, né? Porque eu não aceito mais lições, eu não aceito mais ensinamentos, eu não aceito mais que alguém possa me ensinar alguma coisa. Então o orgulho, por isso, é um pecado perigosíssimo, porque ele impede a gente de reconhecer o próprio pecado do orgulho. E sobre escolhas, eu gosto muito de um versículo da Bíblia que está em Josué, capítulo 24, versículo 15. Esse versículo é fantástico. Josué falando com o povo ali, né? Já nos últimos dias da sua liderança diante do povo hebreu, ele diz assim no capítulo 24, no versículo 15: escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, ou ao Deus que tirou vocês da terra do Egito. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu desejo de coração para você, que você tome essa decisão também na sua vida. Que você faça essa escolha também na sua vida. De servir a Deus, você e a sua casa. E que a sua história seja escrita de modo que você deixe um legado para aqueles que vêm depois de você. E legado, só relembrando, é algo que a gente deixa nas pessoas. É a marca que a gente deixa nas pessoas. Que você possa deixar uma marca bonita. Que você possa deixar rastros de luz pelos lugares que você andar. Forte abraço para você e fique com Deus.